Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Se você caiu de paraquedas no canal, o Câmera Velha é um canal que fala sobre fotografia com ênfase na fotografia analógica. Então, se você tem curiosidade sobre esse assunto, olha os nossos vídeos anteriores. A gente está há 5 anos produzindo conteúdo desse tipo aqui no YouTube. Se você procura um curso de fotografia onde pode aplicar as técnicas tanto na fotografia analógica quanto na digital, curso fundamental de fotografia online. O meu curso, que eu sempre digo, não é básico nem avançado, é fundamental. Se você quiser ser um padrinho do canal para ajudar o Câmera Velha a receber benefícios como material exclusivo, participar de sorteios e ainda revelação grátis todo mês, link do Câmera Velha no Padrim aqui na descrição. E por último, não deixa de seguir a gente no Instagram, é por lá onde a gente avisa quando tem vídeo novo no canal. Lá também a gente tem a nossa lojinha, que inclusive estamos com um lote muito bom de filmes de cinema à venda. Então entra lá no nosso Instagram, manda um direct para mim pelo Instagram lá para eu mandar para vocês as opções de filmes, tá bom? Pessoal, hoje eu vou falar sobre um acessório aqui que a QNF, essa parceiraça do canal aqui, sempre tá me mandando acessórios para fazer testes, tá? Eles me mandaram um filtro muito interessante que eu, sinceramente, não tinha ouvido falar ainda. Aí, quer dizer, assim, o efeito que ele causa é até um efeito já um pouco manjado, mas é um filtro que está muito na moda, principalmente entre os cinegrafistas, né? No caso, a QNF lançou ele como um nome de Black Diffusion. Porém, eu encontrei esse mesmo filtro ou o mesmo efeito, né, como também Black Mist ou Pro Mist. Sinceramente, nunca tinha ouvido falar nesse tipo de filtro. E eu me surpreendi quando eu fui começar a pesquisar de como os cinegrafistas usam isso. Mas como eu disse, esse tipo de efeito, né, que eu vou falar daqui a pouco, já é uma coisa muito manjada para quem conhece filtros, né? Inclusive, com o último vídeo que eu falei sobre filtros aqui no canal, o filtro Fog, ele dá mais ou menos esse efeito. Mas enfim, a QNF mandou. E aí eu vou fazer um mini review aqui para vocês, falar um pouquinho sobre a qualidade do filtro, vou falar também sobre o efeito que ele provoca nas fotos. Fiz os testes tanto com fotografia analógica quanto na digital, tá? Enfim, eu vou passar aqui algumas fotos e vou falar sobre a descrição do filtro, tá? Bom, como todo o material que a QNF me manda, sem nenhuma dúvida no que se refere à construção, né? Impecável, acabamento, enfim. Esse filtro, inclusive na embalagem, vem alguma descrição de acabamento dele. Por exemplo, ele tem camada de coating em ambos os lados, né? Isso é um acabamento, um verniz que melhora a qualidade da imagem. Ele é a prova d'água e a prova de riscos também, não sei até que ponto, enfim. Tá? Mas qualidade ótima sobre esse acabamento, construção dos filtros da QNF, né? Até a embalagem, tudo é um diferencial. Ó, isso aqui eu nunca vi uma embalagem assim, tem umas ranhuras aqui que você consegue até medir o diâmetro do seu filtro para que caiba na lente. Bom, mas falando então dos efeitos causados por esse filtro, talvez nessas fotos que vocês viram aí, vocês não tenham notado tanta diferença assim, mesmo porque vocês também, eu não mostrei nenhum comparativo, mas eu vou falar sobre isso já já e vou mostrar esse comparativo de fotos feitas com e sem filtro. Todas essas que vocês viram aí eu fiz com câmera digital. O efeito que esse filtro provoca está relacionado ao contraste e às texturas. Então ele suaviza os contrastes, né? Se você tem cenas com muito contraste entre altas luzes e sombras, ele vai dar uma suavizada também nas texturas, ou seja, a pele fica mais lisa também. Com isso, obviamente, você tem uma perda de nitidez. Mas, sem sombra de dúvidas, o efeito mais marcante desse filtro, e eu acho que é isso que os cinegrafistas procuram, o efeito está relacionado a altas luzes, mas quando eu falo altas luzes, não estou falando de grandes áreas, mas sim pontos de luz, né? Esse efeito ele é muito mais característico e muito mais bem observado quando você tem um ambiente relativamente escuro e pontos de luz no segundo plano, né? Como nessas fotos que vocês estão vendo, onde eu estou mostrando aí fotos feitas sem o filtro e com o filtro. Em um comparativo, vocês vão perceber a formação de halos em torno dessas fontes de luz muito intensa, como postes, farol de carros, iluminação urbana de forma geral ou qualquer outro ponto de luz mais forte que tenha no segundo plano. E isso é muito mais incrementado quando você aumenta a distância focal, ou seja, dá zoom na lente, né? Eu não sei porquê, mas esse efeito, quando você usa lentes mais para teleobjetivas, esse efeito fica mais marcante ainda. Só para vocês terem uma ideia, eu estou colocando só esse filtro aqui na frente da minha lente, vocês estão vendo aqui uma alteração leve no contraste e na nitidez, né? Ó, com mais nitidez, agora sem o filtro, coloquei o filtro,
pode ver que ele baixa os contrastes e uma leve perda da nitidez, o que dá uma suavidade também na pele, né? Então se você tem, por exemplo, se você quer suavizar marcas de expressão e tal, é um filtro interessante de ser utilizado. Mas eu acho que o grande tchan dele mesmo tá nesse efeitinho vintage, nesse efeitinho de... não vou falar de desfoque, mas de embaçado, que também pode ser conseguido com outros tipos de filtro, só que com bem menos intensidade, esse daqui, né? Falando em intensidade, esse efeito também existe uma escala de intensidade. Nesse filtro que a K&F mandou para mim, a intensidade dele é de 1/4. Porém, você também pode encontrar intensidades que variam de 1/1, ou seja, mais intenso esse efeito, e 1/8, com menos intensidade. Esse daqui está mais ou menos aí no meio termo. Mas voltando a falar sobre aquele efeito dos pontos de luz atrás, né? Agora vocês vão ver uma diferença mais expressiva. Ó, tô colocando essa luz cênica minha aqui sem o filtro. Agora eu vou colocar o filtro na frente. Olha lá como que muda muito esse ponto de luz aqui, ó. Tá vendo? Aqui com mais com esse halo em volta e agora sem. No restante de todo o quadro, talvez esse efeito não seja tão aparente, mas principalmente aqui, ó, olha como dá muita diferença, tá? Uma coisa importante de dizer é que nos testes que eu fiz eu não consegui detectar alteração na exposição, então ele é um filtro que, se ele toma luz, é muito pouca mesmo, que nem o fotômetro da câmera, talvez menos de 1/3 de EV, porque a câmera mesmo, ela não detecta isso, tá? Deixa eu voltar minha luz cênica para cá e agora eu vou mostrar algumas fotos que eu fiz com câmera analógica, usando filme colorido e filme preto e branco. E aí eu já fiz uma coisa diferente também, porque até então eu tinha fotografado com esse filtro no comecinho, no finalzinho da tarde para comecinho da noite, quando já não tinha tanta luz disponível, quando eu tinha essas luzes da iluminação urbana ao fundo para conseguir mostrar mais o efeito, mas eu falei, não, agora eu vou fotografar com ele de dia. Nas fotografias assim que eu fiz de paisagem, coisas muito longe, assim, sinceramente, eu não consegui ver esse efeito muito pronunciado. Agora, quando eu fui fazer um ensaio de retratos, aí sim eu consegui algum efeito interessante, principalmente quando eu fotografava no contraluz. O filtro produziu um flare bem intenso, bem interessante, tirando bastante o contraste da cena, e quando eu não fotografei no contraluz, fotografei mais na sombra, ele trouxe uma suavidade muito delicada para a textura da fotografia, né? Eu usei nessas fotos que vocês estão vendo aí na colorida, eu usei o filme Vision 3500T, né? Um tomzinho um pouco mais frio. Não usei nenhum outro filtro de correção, mesmo porque também eu já estava usando esse daqui, eu acho que não fica legal colocar tantos filtros assim na frente da minha lente, mas eu notei essa suavidade que eu achei muito bonito mesmo. Sabe aquelas fotos daquele conto de fada, daquele sonho assim, né? Óbvio que eu estava num ambiente de sombra, com verde, né? Toda a delicadeza da modelo, tudo isso influenciou na estética final da foto. Mas eu adorei esse filtro, tanto para fotografar com baixas luzes, com esses pontos de luz atrás, trazendo todo esse efeito que eu acho que é o mais manjado dele, mas também eu gostei muito para fazer essas fotos que você quer trazer uma delicadeza, uma suavidade a mais, né? Não dá para falar nesse filtro sem comparar ele com outros filtros, por exemplo, o filtro Fog, que eu vou dizer que é um filtro que me agrada um pouquinho mais, ele até é mais intenso, né? Só que também ele tira muita nitidez, né? O filtro Fog ele parece mesmo uma névoa, uma neblina, e aqui não, você traz uma suavidade para a imagem, né? Para finalizar esse assunto, falando sobre valores, eu acho que esse filtro aqui no site da K&F em reais está saindo uns R$350, mas numas pesquisas que eu andei fazendo aí, eu cheguei a encontrar esses filtros num valor próximo aos R$1.000. Então, em relação a custo-benefício, eu não conheço essas outras marcas, mas essa daqui que eu testei, eu aprovei e o efeito achei bastante interessante, vou continuar usando e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o resultado, se você tem experiência com esse filtro, se você tem experiência com outras marcas com esse mesmo efeito. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo cinegrafista, né? Quem sabe ele está procurando aí esse filtro já há algum tempo, não sabe onde encontra. Aqui a gente já explicou certinho sobre ele. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.